Você já pensou em comprar um carro usado na faixa de 30 a 60 mil reais e acabar se arrependendo amargamente? Pois é, tem muita gente que cai em armadilhas que parecem boas oportunidades, mas na prática só vão destruir seu bolso. Hoje eu vou revelar para você os 5 carros que você jamais deve comprar, porque eles têm problemas sérios e vão te dar mais dor de cabeça do que alegria. E o pior, o primeiro modelo dessa lista é um verdadeiro golpe disfarçado. Parece uma boa compra, mas vai te custar muito mais do que imagina, em manutenção, peças e tempo perdido. Se você quer economizar dinheiro e evitar prejuízo, fica comigo até o final desse vídeo porque essas dicas podem salvar seu próximo investimento. Número 1. Ford Focus 2.0 automático. O Ford Focus 2.0 automático é um daqueles carros que, à primeira vista, parece uma ótima opção para quem busca um veículo usado entre 30 e 60 mil reais. Visual moderno, design atraente e fama de ser confortável e estável. Porém, por trás dessa aparência e reputação, existem problemas que acabam pesando muito no bolso do dono, transformando o que parecia um bom negócio em uma verdadeira dor de cabeça. O principal vilão do Focus automático é o câmbio. Diferente dos modelos manuais, o câmbio automático do Focus, especialmente nas versões mais antigas, é conhecido por apresentar falhas frequentes que se manifestam como trocas bruscas de marcha. Essas trocas, que você pode sentir claramente enquanto dirige, não só deixam a experiência desconfortável, como indicam um desgaste precoce das peças internas. E quando o câmbio começa a dar problema, o conserto não é nada barato. Estamos falando de reparos que podem facilmente ultrapassar 5 mil reais, um valor que pesa no orçamento, especialmente para quem não estava esperando esse tipo de despesa. Além disso, esse modelo não é dos mais econômicos. O consumo de combustível do Focus 2.0 automático costuma ser acima da média para a categoria, algo que, em tempos de gasolina cara, realmente afeta o bolso. Muitos proprietários relatam que o gasto com combustível acaba sendo um ponto negativo considerável, tornando o carro menos atraente para quem quer economizar a longo prazo. Outro aspecto que merece atenção é a suspensão e a direção hidráulica do Focus. Em carros usados, especialmente os com quilometragem mais alta, é comum surgirem ruídos estranhos, peças desgastadas e até falhas que prejudicam o conforto e a dirigibilidade. A suspensão dura demais, barulhos na direção e problemas nos amortecedores são queixas frequentes, e a troca dessas peças também pode sair bem cara, pois a manutenção não é das mais acessíveis. Esse tipo de problema não só afeta o prazer de dirigir, mas pode se transformar em um gasto contínuo para quem deseja manter o carro em boas condições. Para piorar, a manutenção geral do Focus 2.0 automático é reconhecida como sendo mais cara do que a de outros carros na mesma faixa de preço. Problemas elétricos também são frequentes, especialmente em modelos mais antigos, afetando desde o painel até o sistema de iluminação interna e externa. Essa instabilidade elétrica pode causar diversos transtornos e, mais uma vez, exigir visitas constantes à oficina, com custos acumulativos. Tudo isso faz com que, apesar do Focus ser um carro muito bem visto no mercado, sua versão 2.0 automática não seja uma escolha sábia para quem quer economizar e evitar problemas no futuro. É comum ver compradores arrependidos que investiram no modelo acreditando estar fazendo um bom negócio, mas que acabam gastando muito mais em manutenção do que o esperado, e ainda lidando com inconvenientes no dia a dia. Se você quer comprar um carro usado confiável, que não vá destruir seu bolso com reparos constantes e surpresas desagradáveis, é melhor passar longe do Ford Focus 2.0 automático. Ele pode até ser um carro bonito e cheio de recursos, mas na prática, os problemas que ele traz pesam muito mais do que as qualidades aparentes. Então, fica a dica. Antes de fechar negócio, faça uma pesquisa aprofundada, busque opiniões de quem já teve esse carro e, se possível, leve um mecânico de confiança para uma avaliação completa. Não deixe que o visual e a fama do modelo te enganem. Comprar um carro é um investimento grande, e escolher o errado pode significar muito prejuízo. Quer evitar essa dor de cabeça? Evite o Ford Focus 2.0 automático. Seu bolso e sua tranquilidade vão agradecer. Número 2. Peugeot 307, até 2010. O Peugeot 307, especialmente as versões fabricadas até 2010, é um carro que chama atenção pelo design europeu moderno e pelo conforto que oferece, mas infelizmente, por trás dessa aparência elegante, ele esconde uma série de problemas que podem transformar a experiência de ter esse carro em um verdadeiro pesadelo para o bolso. Um dos maiores vilões desse modelo são os problemas elétricos constantes. Não são casos isolados. Relatos de proprietários apontam falhas frequentes em vidros elétricos que param de funcionar do nada, travas que travam ou destravam sozinhas, e um painel de instrumentos que apresenta defeitos recorrentes, como luzes que acendem e apagam sem motivo ou medidores que param de funcionar corretamente.
Esses problemas elétricos podem parecer pequenos no começo, mas tendem a piorar com o tempo e acabam exigindo consertos caros e demorados, já que a parte elétrica dos carros franceses costuma ser complexa e exige mão de obra especializada. Além disso, a suspensão do Peugeot 307 é outro ponto fraco bastante comentado. Os componentes são considerados frágeis e acabam desgastando com rapidez, principalmente em cidades com ruas esburacadas. É comum ver donos trocando buchas, amortecedores e outros itens da suspensão com uma frequência bem maior do que o esperado para um carro desse segmento. Isso não só afeta o conforto ao dirigir, com ruídos e sensação de carro solto, como também gera um gasto constante com manutenção, que pesa no orçamento e pode frustrar quem esperava economizar com o usado. Falando em dirigibilidade, o câmbio manual do 307 também deixa a desejar. Muitos donos relatam que o sistema apresenta engates duros e falta de precisão, o que torna a troca de marchas menos suave e pode cansar no uso diário, especialmente no trânsito intenso das grandes cidades. Além disso, quando o câmbio começa a dar problema, a manutenção é custosa e pode incluir a troca de peças que não são fáceis de encontrar, elevando ainda mais o custo total de propriedade. Outro ponto importante para considerar é o consumo de combustível. Embora o Peugeot 307 tenha um motor que entrega um desempenho razoável, ele não é dos mais econômicos da categoria. Muitos usuários relatam que o gasto com combustível é acima da média, o que, junto com os custos de manutenção, pode transformar o carro em uma escolha cara a longo prazo. Esses fatores combinados fazem com que o Peugeot 307, apesar de ser um carro que chama atenção pela beleza e conforto, não seja uma escolha sábia para quem quer economizar e evitar dores de cabeça. A soma dos problemas elétricos, da suspensão frágil, do câmbio difícil e do consumo elevado cria um cenário que pode literalmente destruir seu bolso, especialmente se você não tiver um planejamento financeiro para arcar com essas despesas. Se você está buscando um carro usado na faixa de 30 a 60 mil reais e não quer ter que lidar com problemas constantes e custos inesperados, o Peugeot 307 até 2010 é um modelo que merece um alerta vermelho. Pesquise bem, leia relatos de proprietários e, se possível, faça uma inspeção detalhada com um mecânico especializado antes de fechar negócio. Comprar um carro é mais do que escolher um modelo bonito ou com boa fama, é investir seu dinheiro em algo que deve oferecer tranquilidade, segurança e economia. E infelizmente, o Peugeot 307 nessa faixa de preço costuma trazer o contrário disso. Então, fica a dica, evite o Peugeot 307 até 2010 para não colocar seu bolso e sua paciência à prova. Número 3. Citroën C4 Palace. O Citroën C4 Palace é um daqueles carros que chama a atenção assim que você vê, principalmente pela elegância do seu design e pelo espaço interno confortável, ideal para famílias ou para quem passa muito tempo no trânsito. Além disso, a lista de equipamentos que o carro oferece na versão média topo de linha parece muito atraente para o preço que costuma ser pedido no mercado de usados, entre 30 mil e 60 mil reais. Porém, por trás dessa aparência sofisticada, o C4 Palace esconde uma série de problemas que podem acabar virando um verdadeiro tormento para o dono, especialmente se você não estiver preparado para lidar com as particularidades desse modelo francês. Um dos maiores problemas apontados por quem tem ou já teve um Citroën C4 Palace está no câmbio automático. Teoricamente, o câmbio automático é uma das melhores facilidades que um carro pode ter, principalmente para quem dirige muito em cidade, com trânsito pesado e paradas constantes. Mas no caso do C4 Palace, o câmbio automático é conhecido por apresentar falhas frequentes. Donos relatam que o carro muitas vezes hesita para fazer a troca de marchas, ou faz essas trocas de forma brusca e desconfortável. Imagine estar no meio de um congestionamento, esperando que seu carro responda de maneira suave, e, ao invés disso, ele trava, trepida ou muda de marcha de forma errática. Isso não só atrapalha o conforto, como também pode colocar sua segurança em risco em certas situações. Outro ponto importante é que o conserto desse câmbio não é barato. Diferente de problemas mais simples, a manutenção do câmbio automático envolve equipamentos sofisticados e mão de obra especializada, o que eleva o custo da manutenção. Além disso, peças para esse câmbio nem sempre estão disponíveis com facilidade, o que pode fazer com que o conserto demore mais do que o esperado. Portanto, além do custo, você ainda pode enfrentar um tempo considerável sem o carro, o que pode complicar sua rotina. Mas o câmbio não é o único problema que o C4 Palace traz. O sistema eletrônico do carro é outro aspecto bastante complicado. Sensores que dão defeito, luzes de alerta que acendem e apagam sem motivo, falhas nos sistemas auxiliares, tudo isso gera uma insegurança constante para o motorista. Diferente de carros mais simples, que têm sistemas elétricos mais básicos, o Citroën tem uma arquitetura eletrônica mais complexa, que muitas vezes exige equipamentos de diagnóstico específicos para identificar o problema corretamente.
E, claro, quando o problema é elétrico, ele pode afetar várias outras funções do carro, desde o funcionamento do ar-condicionado até o controle de estabilidade, ou até o painel de instrumentos. Isso gera uma sensação de bola de neve, um defeito vai gerando outro, e o proprietário fica sempre correndo atrás para resolver esses pepinos. O aspecto da suspensão é outro ponto crítico que faz com que o Citroën C4 Palas não seja um carro recomendado para quem busca tranquilidade e baixo custo de manutenção. A suspensão desse modelo, apesar de garantir um rodar confortável quando tudo está funcionando, tem peças que se desgastam rapidamente, especialmente se o carro rodar em cidades com ruas irregulares, buracos ou calçadas altas. Donos costumam relatar que precisam trocar componentes como buchas, braços e amortecedores com frequência, muito mais do que carros de outras marcas ou modelos similares na mesma faixa de preço. Isso não apenas gera um custo extra, mas também significa mais tempo na oficina e um desconforto constante no dia a dia, com barulhos, trepidações e até mesmo sensação de instabilidade ao dirigir. Além disso, por ser um sedã médio, o C4 Palas pode não ser o mais econômico quando falamos de consumo de combustível, embora isso dependa muito da motorização e do estilo de condução do motorista. Ainda assim, esse ponto, aliado aos custos de manutenção mais elevados, pode fazer com que o custo total de ter o carro se torne alto demais para o que muitos compradores estão dispostos a pagar. Mas por que, afinal, esses problemas são tão comuns nesse modelo? A resposta está na engenharia e no posicionamento do carro. O C4 Palas foi projetado para oferecer conforto e tecnologia de ponta na época do seu lançamento, buscando atender um público que queria um carro diferenciado, com um toque europeu. Isso fez com que a Citroën investisse em soluções eletrônicas e mecânicas avançadas para a época, mas que também exigem cuidados mais específicos. Quando o carro é mal cuidado, ou quando não passa pelas revisões corretas, esses sistemas podem começar a falhar rapidamente. Outro fator é a dificuldade que alguns mecânicos têm em lidar com carros franceses. Ao contrário de marcas japonesas ou alemãs, que são muito populares e têm muita oferta de peças e serviços, os carros franceses ainda são tratados como exóticos em algumas oficinas, o que eleva o custo e a dificuldade de manutenção. Além dos aspectos técnicos, há relatos que mostram a frustração dos donos do C4 Palas, que se apaixonaram pelo design e conforto, mas que, na prática, enfrentam constantes dores de cabeça com problemas que, em muitos casos, não deveriam ser tão frequentes em um carro que custava caro quando novo. Isso gera uma sensação de insegurança, que faz com que o carro perca valor de mercado mais rápido do que os concorrentes, prejudicando quem precisa vender depois. Se você está considerando o Citroën C4 Palas, meu conselho é, vá com muita calma. Faça uma avaliação completa com um mecânico de confiança, que tem experiência com carros franceses, e pergunte muito sobre o histórico do carro. Veja se o dono anterior fez as manutenções recomendadas, se houve trocas de peças importantes e se há registros de problemas elétricos ou no câmbio. Peça para testar o câmbio várias vezes, em diferentes situações, e não tenha pressa. Por fim, se a ideia é evitar problemas, talvez valha a pena olhar para outras opções no mercado, que entreguem conforto e tecnologia sem tantas dores de cabeça. Comprar um carro usado pode ser um ótimo negócio, mas é preciso estar atento para não cair na armadilha do preço baixo e acabar gastando muito depois. O Citroën C4 Palas pode ser um carro charmoso e confortável, mas é uma escolha arriscada para quem quer um usado tranquilo e econômico. Por isso, se você não quer que seu bolso e sua paciência sejam testados constantemente, pense bem antes de investir nesse modelo. Número 4. Fiat Estilo Dualogic. O Fiat Estilo Dualogic é um modelo que, à primeira vista, pode parecer uma boa opção para quem busca um carro usado com visual moderno, bom espaço interno e preço acessível, geralmente na faixa entre R$30 mil e R$60 mil. Mas por trás dessa primeira impressão, existe um histórico cheio de reclamações e problemas que podem literalmente destruir o bolso de quem decide apostar nesse veículo. E tudo isso começa principalmente com seu sistema de câmbio automatizado, o famoso Dualogic. O câmbio Dualogic foi uma tentativa da Fiat de unir o conforto do câmbio automático com o custo e a simplicidade de um câmbio manual, criando um sistema que automatizasse as trocas de marcha sem a complexidade e o custo dos automáticos tradicionais. A ideia parecia promissora, uma embreagem controlada eletronicamente, trocas feitas pelo próprio carro, sem o motorista precisar usar o pedal da embreagem. Só que, na prática, o que acontece com muitos estilos Dualogic é um pesadelo em forma de câmbio, que traz mais dores de cabeça do que facilidades. Um dos problemas mais relatados pelos proprietários é a irregularidade nas trocas de marcha. Ao contrário da suavidade esperada, o carro pode apresentar trancos e solavancos que aparecem, principalmente, no trânsito urbano, durante arrancadas e paradas frequentes.
Esses trancos não são apenas desconfortáveis para quem está ao volante, eles também indicam desgaste e falhas mecânicas que, se não tratadas, podem evoluir para reparos ainda mais caros e complexos. Para um carro que deveria facilitar a vida do motorista, isso acaba gerando muito estresse e frustração. Além dos trancos, a embreagem automatizada do Dualogic é outra grande fonte de problemas. Diferente da embreagem tradicional, a do estilo é controlada eletronicamente e tem um sistema hidráulico que pode apresentar falhas com o tempo. Quando a embreagem começa a desgastar ou a apresentar defeitos, as trocas ficam ainda mais bruscas, e o carro pode até perder força na arrancada. E o pior, o custo para trocar essa embreagem é alto, chegando a valores que podem assustar quem não está preparado para essa despesa. Para piorar, essa troca não é uma simples substituição. O sistema exige mão de obra especializada e peças específicas, o que eleva ainda mais o preço do conserto. Outro ponto crítico do estilo Dualogic está no sistema hidráulico e nos sensores que controlam as trocas de marcha. É muito comum encontrar relatos de vazamentos, sensores com defeito e atuadores que falham, provocando lentidão nas respostas do câmbio, engates falhos e até bloqueios em algumas marchas. Esses problemas técnicos geram a necessidade de reparos frequentes e, muitas vezes, caros. Para o dono do carro, isso significa passar muito tempo parado na oficina e gastar mais do que o previsto só para manter o veículo funcionando. Além dos problemas mecânicos, o Fiat estilo Dualogic não é dos melhores quando o assunto é consumo de combustível. Por conta do funcionamento do câmbio e do motor, que não são tão otimizados quanto em outros modelos da mesma faixa de preço, o consumo acaba sendo elevado. Isso representa um gasto maior no dia a dia, especialmente para quem usa o carro na cidade, onde o tráfego intenso amplifica ainda mais o consumo de gasolina ou álcool. Em tempos em que o preço dos combustíveis é um dos principais fatores na escolha de um veículo, isso pesa muito no orçamento do proprietário. Para piorar, a manutenção do estilo Dualogic como um todo não é simples nem barata. Além dos custos altos com o câmbio, peças específicas do sistema nem sempre são fáceis de encontrar no mercado, o que faz o preço dela subir e aumenta o tempo que o carro fica parado na oficina. A mão de obra também não é tão comum, já que muitos mecânicos não têm um conhecimento detalhado para lidar com o sistema Dualogic, obrigando os proprietários a procurarem especialistas e, consequentemente, pagando mais caro por isso. Outro detalhe importante para quem pensa em comprar um estilo Dualogic usado é o histórico do veículo. Muitas vezes, os carros que aparecem no mercado já vieram com problemas no câmbio, já passaram por várias manutenções e não tiveram os reparos feitos da forma correta. Isso pode levar a uma série de falhas recorrentes, o que torna o carro uma bomba relógio pronta para explodir no bolso do comprador. É fundamental, portanto, que antes de fechar negócio, o interessado faça uma vistoria detalhada, verificando a saúde do câmbio, o funcionamento das marchas, o estado da embreagem e se há registros de manutenção preventiva. Além disso, é recomendável fazer um test drive minucioso, prestando atenção em detalhes que possam indicar problemas, como ruídos estranhos, demora para engatar as marchas, trancos e até o comportamento do carro nas arrancadas. Caso perceba algum desses sinais, o melhor é reconsiderar a compra ou negociar uma redução no preço para cobrir os possíveis custos futuros. Muitos proprietários de estilo Dualogic relatam que, mesmo amando o carro pela dirigibilidade e pelo conforto interno, acabam abandonando o modelo por conta dos constantes gastos com manutenção. Alguns chegam a comparar o custo total de propriedade do estilo com carros que têm preço inicial mais alto, mas manutenção e confiabilidade muito melhores, mostrando que o barato pode sair caro, e muito caro, aliás. No fim das contas, o Fiat estilo Dualogic é um exemplo clássico de carro que pode parecer um bom negócio na hora da compra, mas que esconde muitos problemas que acabam destruindo o bolso do dono. Por isso, se você está considerando comprar um veículo usado nessa faixa de preço, minha recomendação é olhar para outras opções com câmbios mais simples, manutenções menos custosas e históricos de confiabilidade mais positivos. Modelos que não causem tanta dor de cabeça e que, mesmo com o preço similar, ofereçam uma experiência de uso mais estável e econômica, vão garantir não só economia financeira, mas também mais tranquilidade e segurança no dia a dia. Lembre-se, o carro deve facilitar sua vida, não complicar, e o estilo Dualogic, infelizmente, está longe de ser um exemplo disso. Número 5. Volkswagen Polo 1.6, até 2014. O Volkswagen Polo 1.6 fabricado até 2014 é um carro que, à primeira vista, parece uma opção bastante interessante no mercado de usados. Com seu design moderno, dirigibilidade agradável e conforto razoável para a categoria, muitos consumidores são atraídos por ele, principalmente por estar disponível dentro da faixa de preço de R$30 mil a R$60 mil, que é uma das mais buscadas por quem quer um carro usado com custo relativamente acessível.
No entanto, apesar dessas qualidades iniciais, o Polo 1.6 apresenta uma série de problemas bastante recorrentes que podem acabar se transformando em uma verdadeira dor de cabeça e, principalmente, em prejuízo financeiro. Vamos começar falando do câmbio, que é uma das partes mais problemáticas desse modelo, tanto para as versões manuais quanto para as automáticas. O Polo 1.6 manual apresenta muitos relatos de desgaste precoce da embreagem. Isso significa que, mesmo com uma quilometragem relativamente baixa, os proprietários acabam precisando trocar a embreagem antes do esperado, um reparo que não é barato e que envolve custo alto de peças e mão de obra. Além disso, há queixas frequentes de engates duros, dificuldade na troca das marchas e barulhos estranhos que indicam que a caixa de câmbio está sofrendo mais do que deveria. Essa situação não só causa desconforto durante a condução, como também pode tornar o veículo menos seguro e mais caro de manter. Já nas versões automáticas, o Polo 1.6 vinha equipado com câmbio DSG, uma tecnologia avançada e bastante elogiada em teoria por suas trocas rápidas e economia de combustível. Porém, na prática, muitos donos desses modelos enfrentam uma série de problemas que tornam o câmbio uma verdadeira dor de cabeça. O DSG apresenta falhas como travamentos, trocas de marcha irregulares e até falha completa do sistema em alguns casos. Essas falhas geralmente surgem após alguns anos de uso, e o custo para consertar o câmbio pode ultrapassar facilmente os valores de 5 a 10 mil reais, dependendo da gravidade do problema. E não para por aí. A manutenção preventiva desse câmbio exige cuidados específicos e uma revisão constante, que muitas vezes não são feitas adequadamente, agravando o problema. Outro ponto crítico do Polo 1.6 é o consumo de combustível, que é um aspecto muito relevante para quem usa o carro no dia a dia, especialmente em trajetos urbanos. Apesar do motor 1.6 ser relativamente potente para um hatch compacto, o consumo acaba ficando acima da média quando comparado a outros modelos da mesma categoria. Muitos relatos indicam que o Polo 1.6 consome mais gasolina ou álcool do que o esperado, o que pode pesar bastante no orçamento mensal do proprietário, principalmente com os preços altos dos combustíveis no Brasil atualmente. Em cidades com trânsito pesado, o consumo piora ainda mais, tornando o carro menos econômico e atraente para quem precisa rodar bastante diariamente. Além do câmbio e do consumo, um problema muito relatado pelos donos do Polo 1.6 até 2014 está na parte elétrica do veículo. São frequentes os relatos de falhas no painel de instrumentos, que podem mostrar informações erradas ou apagar completamente. Sensores importantes do carro também costumam apresentar defeitos, como o sensor de combustível que indica níveis incorretos, o sensor de temperatura do motor e até problemas com as luzes do painel, que piscam ou ficam acesas sem motivo aparente. Esses defeitos elétricos, além de incomodarem, podem dificultar a condução e até prejudicar a segurança, já que o motorista pode não receber alertas importantes em tempo real. O conserto desses problemas nem sempre é simples ou barato, pois o sistema elétrico do Polo é complexo e requer profissionais especializados para identificar e corrigir as falhas. Outro fator que gera muitas reclamações é a suspensão do Polo 1.6. Diferentemente do que alguns esperam de um carro desse porte, a suspensão é considerada dura e pouco confortável, o que faz com que o carro sofra em ruas com buracos, lombadas e irregularidades comuns nas vias brasileiras. Além disso, os proprietários costumam relatar ruídos incômodos vindos da suspensão, o que pode indicar desgaste prematuro dos amortecedores, buchas e outros componentes. A manutenção da suspensão pode ser cara, pois para garantir o bom funcionamento e conforto esperado, muitas vezes é necessário substituir várias peças ao mesmo tempo. Isso pode significar um gasto significativo, principalmente para quem não tem o hábito de fazer revisões periódicas. Além de todos esses pontos, um fator que pesa no bolso do proprietário do Polo 1.6 é o custo das peças de reposição e da mão de obra. Por ser um carro importado da Volkswagen, muitas peças originais são caras e nem sempre fáceis de encontrar em algumas regiões do Brasil. Quando o proprietário opta por peças não originais, corre o risco de ter ainda mais problemas, já que a qualidade pode ser inferior, o que compromete a durabilidade dos reparos e a segurança do veículo. A mão de obra especializada para consertar câmbio, sistema elétrico e suspensão também não é barata, já que exige profissionais treinados e equipamentos específicos para diagnóstico e reparo. Outro ponto que não pode passar despercebido é o fato de que, como todo carro usado, a condição do Polo 1.6 vai depender muito do cuidado que o proprietário anterior teve com ele. Por isso, é fundamental realizar uma boa vistoria antes da compra, procurando por sinais de desgaste excessivo, revisões feitas em dia e histórico de manutenção. Porém, mesmo com todos esses cuidados, as características técnicas do modelo mostram que ele tende a demandar mais atenção e investimento do que outros carros na mesma faixa de preço, o que pode tornar o custo total de propriedade bastante elevado a médio e longo prazo.
Se você está pensando em comprar um Volkswagen Polo 1.6 até 2014, é muito importante considerar todos esses pontos para evitar surpresas desagradáveis. Muitas vezes, o preço mais baixo do carro usado pode parecer um bom negócio, mas os custos de manutenção e reparos frequentes podem acabar pesando muito no seu bolso e no seu tempo, já que lidar com problemas mecânicos e elétricos constantes não é nada agradável. Se você quer economizar dinheiro e evitar dores de cabeça, o ideal é analisar com cuidado todas as opções disponíveis no mercado, fazer uma boa pesquisa, conversar com outros proprietários e, se possível, levar um mecânico de confiança para avaliar o carro antes da compra. O Volkswagen Polo 1.6 até 2014 pode até parecer uma boa escolha, mas ele certamente está entre os carros que podem destruir seu bolso se você não tomar cuidado. Se você está gostando das informações deste vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas dicas valiosas para quem quer comprar carro usado com segurança e economia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão pensando em comprar um Polo 1.6, para evitar que eles passem pelos mesmos problemas e prejuízos. E aí, gostou do vídeo? Agora você já sabe que, apesar de parecerem boas opções à primeira vista, esses 5 carros têm problemas sérios que podem acabar destruindo seu bolso, seja por manutenção cara, consumo alto ou defeitos que nunca param. Comprar um carro usado exige atenção redobrada e informação de qualidade para evitar prejuízos. Se você está pensando em comprar um desses modelos, pense 2 vezes e faça uma pesquisa profunda antes de fechar negócio. E se você já tem um desses carros, fique de olho nos sinais que mostramos aqui para não ser pego de surpresa. Se quiser mais dicas como essa para fazer escolhas inteligentes e economizar de verdade, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, e conta pra gente aqui nos comentários, você já teve algum problema com algum desses carros? Ou tem outro modelo que você considera uma verdadeira armadilha para o bolso? Quero saber. Obrigado por assistir até aqui, seu apoio faz toda a diferença para trazer conteúdos úteis e de qualidade. Até o próximo vídeo.